Olá, mamães! Sejam bem-vindas à Escola da Papinha. Eu sou a Gilnara, sou nutricionista, mãe do Miguel, e eu ajudo outras mães a conduzirem a alimentação do seu filho durante a introdução alimentar, que dura dos 6 meses de idade até os 2 anos de idade, de forma tranquila, segura e saudável. E hoje eu vim aqui para a gente falar sobre uma dúvida que uma mãe me procurou para esclarecer, não é? E que eu acredito que seja a dúvida de muitas outras mamães, porque eu vejo muitas falando sobre isso. Qual que era a dúvida dela? Ela falou: Gil, o meu bebê tem 10 meses de idade e ele, desde a introdução alimentar, que começou com 6 meses, começou super bem, ele comia super bem, mas de repente, de uns tempos pra cá, ele parou de comer. Rejeita fruta, tranca a boca na hora de comer. E ela tá muito preocupada porque em comer todo mundo fica apreensivo, né? Aqui eu vou falar sobre esse assunto e eu vou levantar algumas hipóteses. Para dar um direcionamento mais específico, é necessário sim uma avaliação da criança. Porém, tem algumas hipóteses que a gente pode levantar para isso acontecer, que é bem comum acontecer. Entre esses 10 meses de idade até mais ou menos, principalmente na fase de 1 ano, né? E um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Mas essa é uma fase bem comum de acontecer isso com as crianças, delas ficarem com menos apetite, de querer comer pouco menos, ou então até rejeitar totalmente a comida, é até esperado. Um dos motivos pode ser o quê? Eu trouxe aqui alguns motivos que podem levar a isso. Um dos motivos para ser neste período é o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento normal e natural, certo? Por volta de 1 ano de idade, a velocidade de crescimento dessa criança, que até essa idade vinha sendo muito acelerada, ele vinha ganhando peso e ganhando comprimento também, ficando grandezinho, bem rápido. A partir de 1 ano, essa velocidade ela começa a reduzir. Ele vai ganhar peso de forma mais lenta e também vai crescer, a altura dele vai ser de uma forma mais lenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai gastar menos energia nesse período. Logo, o organismo dele vai demandar menos energia para essa demanda de crescimento, que era muito grande. Logo, ele vai precisar de menos energia. Isso faz com que o organismo dele naturalmente regule e ele precise comer menos. Por isso ele passa a rejeitar, realmente não fica com fome, realmente não fica com vontade de comer com frequência, tá certo? Outro ponto pode ser os dentinhos. Procure verificar se os dentinhos estão nascendo, se estiver acontecendo isso com seu filho, procure verificar se tem algum dentinho saindo, porque a gente sabe que é bastante difícil essa saída do dente. O neném fica enjoado, às vezes dá febre, às vezes dá até a diarreia, logo no começo é bem complicado. Então, observe se é isso. Se for, eu oriento que nessa fase a consistência da alimentação dele já deve estar um pouco mais próxima da família, se ainda não estiver igual, né? Os alimentos mais inteiros ou mais em pedacinhos. Caso seja o dente dele, eu recomendo que essa alimentação ela seja um pouquinho mais amolecida, mais próximo da papinha mesmo, mais pastosa, porque fica mais fácil dele mastigar. Então não vai atrapalhar tanto e não vai causar tanto desconforto quando ele for se alimentar. Outro possível motivo pode ser a garganta, ele pode estar adoecendo. Se ele estiver adoecendo, às vezes a criança não apresenta logo febre, não espirra, mas o primeiro sinal que vem é a gargantazinha que está inflamada. O primeiro sinal que a gente vê é que ele parou de comer. Se isso acontecer, assim, de forma um tanto repentina, pode ser a garganta. Então, vale a pena avaliar isso também. Outro motivo, talvez possa ser por comportamentos na casa também, no ambiente que ele está comendo. O uso de telas durante a alimentação é bastante difícil, bastante complicado, porque a criança vai se distrair com outra coisa, com a tela, e não vai
não vai prestar atenção na comida, no que está comendo, não vai querer não vai criar interesse pela comida, não vai querer comer, não vai querer experimentar, ela vai preferir a tela ali porque chama mais atenção, é mais atrativo. Então, procure evitar dar comida para o seu bebê, fazer as refeições dele em frente à tela. Na verdade, a tela não é nem recomendada, né, nessa idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de telas para crianças somente a partir dos 2 anos de idade, mas nesse período somente 30 minutos, mesmo assim, após os 2 anos de idade, somente 30 minutos de tempo, porque as telas realmente elas são muito prejudiciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se seu bebê faz a refeição em frente à tela, seja de celular, seja de computador, qualquer distração assim, procure retirar, vá retirando, porque não é legal para o seu bebê, para o desenvolvimento dele. Ele precisa estar com a atenção na comida, a comida precisa ser interessante para ele. Para ser interessante, ele precisa ver, ele precisa entrar em contato, precisa pegar, precisa sentir o cheiro, precisa ter todo aquele contato. E isso não vai acontecer se ele tiver com alguma coisa ali, uma telazinha que é colorida e tem alguma coisa se movendo, chamando a atenção dele, mais do que o prato de comida. Outro motivo que pode ser, agora é um pouquinho delicado, que é com as mães, é muito consentimento da gente. Às vezes por um dia ou 2, que é normal a criança ter essas variações, diminui o apetite dela, não quer comer. E a mãe fica tão apreensiva, a gente fica tão nervoso, tão preocupada, meu filho não tá comendo, será que tá adoecendo, será que... Aí começa a ver as hipóteses, né, do que pode ser. Isso nos deixa apreensiva. Na hora que a gente vai dar comida pro bebê, e isso em todos os momentos, a criança, ela sente o que a gente está sentindo, ela percebe. Ela percebe quando a gente está relaxada, ela percebe quando a gente está um pouco mais apreensiva, mais preocupada. E isso influencia, sim, no comportamento dela. Então, às vezes, a gente fica apreensiva e quer dar comida, quer fazer comer, e fica, bora, vamos comer, tá aqui a comidinha, tenta colocar na boca, quando a criança tá aqui, aí olha pra ali, abre a boca do nada, e você vai lá e coloca na boca. Isso, em vez de ajudar, às vezes acaba atrapalhando, porque a criança vai cada vez mais criar resistência, aquilo ali vai ser um momento desconfortável para ela. E ela vai acabar não gostando daquele momento, então vai passar a rejeitar. Se esse comportamento, se essa situação se repete por muitas vezes, a criança vai acabar começando a querer rejeitar aquele momento da refeição, não vai achar legal, então não vai mais criar interesse pela comida, ela vai associar o momento da refeição a um momento desconfortável, e isso não é legal, né? Então, eu sei que é bastante difícil, porque realmente a gente fica muito apreensiva, a gente fica preocupado porque o bebê não tá comendo. Nesse caso, eu recomendo que você respire fundo, tenha confiança no seu bebê, tenha confiança na sua criança, porque a natureza Deus fez perfeita. Eles têm exatamente o momento os sinais de fome, de saciedade muito bem especificados, muito bem visíveis. Eles entendem muito bem, até melhor que nós adultos, que a gente muitas vezes já perdeu esse sinal do nosso corpo. Mas as crianças têm. Então, oferece a comida para ela, sempre mostra que tá gostosa, sempre fala, tá gostoso, come no mesmo horário que ela, deixa o pratinho bem colorido, bem estruturado, para que ela crie interesse em pegar, em ter curiosidade. Deixa o ambiente calmo, desliga o rádio, desliga a televisão, se possível, faz a criança comer no mesmo horário que o restante da família. É importante para ele ver o comportamento do pessoal da família, porque eles vão querer repetir. Então, faz tudo isso e confia, oferece o ambiente ideal para a criança, as condições ideais para a criança, e confia no seu bebê, porque ele vai comer quando ele quiser, quando ele tiver fome, quando ele estiver precisando, ele vai comer. Tá certo? A gente fica muito apreensiva, mas respira um pouco, fica calma, procura passar segurança para o seu filho e procura passar para ele
que aquele é um momento bom, é um momento de aprendizado, é um momento de experiência, é um momento que ele vai ter uma experiência ali com os alimentos, que aquilo seja prazeroso, não como sistema de recompensa. Ah, come isso aqui para você ver TV depois. Ou você só vai poder passear se você comer, ou você vai ganhar tal coisa se você comer. Isso não é legal também, porque a criança vai comer não pela comida, não para conhecer e nem para se nutrir pela comida, mas por interesse em outra coisa. E isso pode trazer problemas futuros na vida adulta dela bastante delicados, que a gente pode até conversar em um outro momento, tá? Então, o segredo-chave é o quê? Oferece o ambiente e as condições necessárias para a criança ter uma boa alimentação, ter uma boa resposta, e tem a parte da criança também, né? Que a gente não pode, a gente conduz, a gente não faz por ela, a gente conduz a alimentação da criança, tá? Outra causa, outro possível motivo desse bebê de 1 ano aí, na faixa etária de 1 ano, um pouco antes, em 10 meses, como a nossa amiga perguntou, ou até um pouco depois, 1 ano, 2 meses, 3 meses, também acontece, porque que eles não estão aceitando a comida, né? Porque pararam de comer de repente. Outro motivo, a preferência por doces ou por alimentos mais doces, mais palatáveis. Quando esses alimentos são inseridos na alimentação da criança de forma precoce, antes da época, a gente sabe que as recomendações são para que açúcar seja oferecido para crianças somente depois dos 2 anos de idade. A partir de 2 anos de idade se oferece açúcar. Antes disso, não é necessário, não é preciso e não é recomendado, tá? Por quê? Por uma série de fatores, né? E um desses fatores, eu posso fazer um vídeo também falando todos esses fatores de por que não dar o açúcar para a criança antes dos 2 anos de idade. Mas um desses fatores, que é o que pode estar influenciando aqui, caso essa criança já tenha tido contato com doce, com suco, também que é comum darem nesse período, é porque ela entrou em contato com o sabor mais doce. Esse sabor é natural do ser humano, gente. A gente gosta, a gente tem preferência por sabores mais doces, porque isso remete é um instrumento de regulação do nosso corpo, isso remete a fontes de energia. A doce, açúcar, que é fonte de energia, e o nosso corpo sente que precisa de energia, então ele vai querer sempre se alimentar daquilo. É mais palatável, a gente gosta mais de doce. Então, quando a criança entra em contato com doce, ela vai preferir sempre o doce, aquele alimento doce, vai sempre querer aquele sabor do que outros que não são tão doces assim, como as verduras, os legumes, o feijãozinho, o arroz. Ela vai acabar rejeitando esses alimentos e só querendo comer o doce. Ou então o suco, quando é dado, que a partir de 1 ano a gente já pode dar suco para a criança. Porém, esse suco ele não deve ser adoçado com açúcar, tá certo? Mas muitas vezes ele é oferecido com açúcar. Então isso pode causar na criança uma preferência por esses alimentos doces e, em consequência, uma rejeição de outros alimentos, tá? Então foi esse o tema de hoje. Obrigada. Se você tiver alguma dúvida, mande para mim, me pergunte. Pode ser aqui embaixo nos comentários, pode ser no direct, onde você quiser. Fique à vontade para entrar em contato. E por aqui eu vou estar sempre trazendo conteúdos, trazendo informações importantes, relevantes e de qualidade e seguras para você seguir e para você conseguir aí conduzir a alimentação do seu filho, a introdução alimentar desse seu filho de forma tranquila, de forma segura e tudo em paz, tá ok? Até mais, fiquem com Deus.